Convido agora o novo vereador Célio Luparelli, que se utilizará da tribuna por 10 minutos. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, quando eu era criança, havia um programa televisivo chamado Telequete. Telequete apresentava lutas em que um dos contendores sempre era uma pessoa, um rapazinho bonito, muito bem apessoado, elegante, carismático. E o seu adversário sempre era alguém muito feio, um brutamonte, um troglodita, que era rejeitado tanto pelas mulheres, porque não era bonito, quanto pelos homens, porque apresentava-se como um sujeito mau, enfim, forte, torcia-se para os mais fracos. Nos primeiros rounds, o feio, o brutamonte, o indesejado, batia no mais fraco, no bonito, no elegante, e desagradava toda a plateia, a televisiva. É lógico que no final sempre vencia, no último e único golpe, o bonito, o que interessava aos espectadores. Por que eu estou trazendo essa imagem? É uma imagem que aconteceu em alguns anos atrás, mas que tinha como objetivo mudar o foco, né? Iludir as pessoas. É o que está acontecendo, por exemplo, hoje, a nível no Congresso Nacional, presidente da Câmara, presidente do Senado e a presidente da República, fingindo que são inimigos, mas tramando os golpes contra nós. Não sei ali quem é bonito, quem é o feio, mas, na verdade, os telespectadores enganados somos nós. Se não, vejamos, eles começaram para tentar enganar, mudar o foco em relação ao Lava Jato, em relação à corrupção desenfreada, em relação ao elevado índice de criminalidade, à inflação que hoje, como o meu antecessor falou, no mês de março, ultrapassou 8%, o que não acontecia há 20 anos. Isso tudo está sendo enganado, está sendo desviado por conta de algumas iniciativas, como fingindo que estão brigando. Aí eles trazem primeiro aquela PEC 171 para reduzir a maioridade penal que eu comentei ontem. Agora, o presidente da Câmara puxa um projeto de lei de 2004 para mexer com os direitos dos trabalhadores, direitos fundamentais. O projeto de lei regulamenta a contratação de terceirizados e vai atingir as empresas privadas e públicas, estas por decreto. Hoje, apenas é permitido que as empresas contratem terceiros para fazer serviços fora do escopo de sua atividade principal. Isso significa que, em uma empresa de tecnologia de informação ou montadora de veículos, pode-se terceirizar a faxina, o transporte, a segurança, o refeitório. Mas esse projeto de lei 4330 propõe liberar a contratação de terceiros também para as atividades que sejam centrais na empresa. Quer dizer, não só as atividades meio, mas também as atividades fins. A questão não para por aí. Na prática, o projeto altera 3 pontos fundamentais que eu quero elencar. Primeiro, a maior mudança é a permissão na terceirização para a atividade fim da empresa contratante. Hoje, como eu já disse, só é considerada legal a terceirização de atividade meio das empresas, como serviço de higiene, limpeza, segurança e contabilidade. Com o novo projeto, uma empresa de ônibus, por exemplo, poderá contratar outra empresa para que esta forneça motoristas. O segundo ponto importante, sério, é que a criação de uma restrição da responsabilidade, como disse o vereador César Maia,
a responsabilidade nos problemas trabalhistas de empresas que fazem sua terceirização, como recolhimento de FGTS, por exemplo. Com a nova lei, pela proposta apresentada, a empresa contratante só fica responsável por problemas da empresa terceirizada se não tiver fiscalizado corretamente. Mas quem vai dizer que ela fiscalizou bem ou mal? Muita subjetividade. O que é pior? O que é pior é a questão sindical. A nova lei prevê que os terceirizados poderão se associar em sindicatos diferentes das categorias previstas na atividade fim da empresa contratante. Isso deverá mudar o tamanho dos grandes sindicatos do país. O Ministério Público já se manifestou a respeito e diz o seguinte: para o presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, senhor Carlos Eduardo Lima, a proposta vai possibilitar que as empresas terceirizem toda a mão de obra. Permitirá que tenhamos, por exemplo, uma empresa especializada em serviços bancários, de forma que o banco não tenha mais nenhum empregado formalmente reconhecido como bancário. Não para por aí. A lei, na prática, ela possibilita que o empregador escolha quais sindicatos representarão seus trabalhadores. Vejam só o absurdo a que nós chegamos. Quem vai escolher o sindicato não é o trabalhador, é o empregador. Está aqui. O PL prevê que os funcionários das terceirizadas não recolherão contribuições sindicais relativas à categoria da empresa contratante do serviço, e sim à atividade da empresa terceirizada. Na prática, a lei possibilita que o empregador escolha quais sindicatos representarão seus trabalhadores, o que ofende diretamente a liberdade sindical. Isso é o caos. Isso é uma afronta à Constituição sem nenhum nexo. Mas é o que eles estão fazendo. Eles estão tentando fazer uma reforma pontualmente. Mexe lá no direito, né, fundamental dos adolescentes e da criança, mexe aqui nos direitos fundamentais dos trabalhadores e vão desarticulando a própria Constituição, que não chega a ter 30 anos. Pois bem, a agressão aos sindicatos é uma agressão à própria história do país. No início do século XX, final do XIX, início do XX, nós tivemos a grande imigração de europeus e com essa imigração veio a mão de obra, principalmente italiana. E daí surgiram as primeiras lutas contra a escravidão efetiva no trabalho, porque ela tinha sido abolida politicamente. Essas lutas continuaram até que houve, através de Getúlio Vargas, a consolidação das leis do trabalho, que foram evoluindo até os dias de hoje. A Constituição de 88 tem no seu artigo 7º um elenco de direitos dos trabalhadores que não podem ficar ao sabor dessa gente que está aí articulando, dissimulando, mentindo, fingindo que em telequete que estão brigando, mas na verdade estão em conluio contra os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Nós temos aqui a história do nosso sindicalismo, mostra que sem os sindicatos fortes, nós não teríamos a limitação por lei da jornada de trabalho. Nós não teríamos o descanso aos domingos e feriados. Não teríamos férias. Não teríamos intervalos para descanso e repouso. Não teríamos salário mínimo. Não teríamos seguridade social. Não teríamos 13º salário. Não teríamos proibição do trabalho escravo, do trabalho infantil. Não teríamos seguro-desemprego. Não teríamos jornada de 8 horas diárias de direito à hora extra. O que eles querem é acabar com os sindicatos, com a organização sindical. E com isso, aos poucos,
tornando ou retornando ao estado de escravidão. Para terminar, senhora presidente, eu queria trazer como conclusão desse malfadado projeto de lei, dizendo o seguinte: há prejuízos para o trabalhador e para a sociedade. Se ele for aprovado hoje, queriam ontem. O estranho é a pressa do seu Eduardo Cunha, como é o nome dele? Eduardo Cunha. De onde surge assim uma figura que revoluciona o país? De repente, né? De repente. Então está aqui. A aprovação do PL 4330, implementando a terceirização ampla e irrestrita, ameaça até mesmo a competitividade do Brasil, pois a implementação de tal temerosa proposta, primeiro, criaria enorme quantidade de trabalhadores precarizados e descartáveis. Segundo, aumentaria a desigualdade social. Terceiro, tornaria ainda mais frequentes os acidentes e mortes no trabalho. Quarto, diminuiria o consumo. E, por fim, prejudicaria não somente a produtividade e a economia, mas toda a sociedade brasileira. Portanto, não é uma questão apenas e tão somente dos trabalhadores, é de toda a sociedade brasileira. Cuidado que eles estão dando golpes contra a Constituição. Muito obrigado, senhoras.